Pronto. Tá certo agora. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é o dia 25 de maio de 2022. Estamos começando nosso encontro do Café Literário do Pen Clube, que será sobre Patrícia Galvão, chamada Pagu, e a musa da antropofagia, né? E temos poucas pessoas hoje, há muitas pessoas que estão em outra atividade, somos 4, mas todos com muita vontade de discutir e conversar. Então, vou começar a falar um pouco, depois eu vou ler um texto do nosso outro coordenador, que é o Quimeno Bastos, que está impedido por um outro evento que está acontecendo, e falarei brevemente, como sempre, depois poderemos discutir, né? Então, esse livro, O Parque Industrial, que é o principal livro da Patrícia Galvão, foi publicado em 1933. Ela terminou de escrever esse livro em 1932. Então, ela era uma jovem de 21 anos, né, que entrou para o Partido Comunista, que foi uma coisa bastante rara entre as mulheres dessa década de 30, e até dizem que foi, pelo que eu li, que ela é que influenciou o Oswald de Andrade a entrar para o marxismo-leninismo, né? Ele aparece como Alfredo Rocha nesse romance. A gente reconhece, inclusive, pelos pijamas, né? O Oswald de Andrade tinha mania de botar pijama. Tem muito retrato dele de pijama. E é claro que o estruturalismo não gosta que se fale da biografia, mas eu acho quase impossível você não relacionar a Mara Lobo, que foi o pseudônimo que ela teve de utilizar no livro, com a figura de Pagu, essa moça revolucionária, jovem, ousada, né? Então, alguns detalhes a gente tem de sempre reportar, né? Para poder entender melhor essa figura tão ímpar na nossa literatura. Imagine, nessa década de 30, uma pessoa que conhece profundamente a vida nas fábricas, as palavras de ordem, vários conceitos, e ela tinha muito pouca idade. Quando você vê a literatura de autoria feminina dessa época, que ainda não chegou à década de 60, 70, quando se estabelece melhor, no século XX, você vê que é uma literatura marcada por autoras da burguesia, brancas, e que conhecem mais o ambiente doméstico, né? Como você vê na Clarice Lispector. O livro que mais se aproxima de Parque Industrial seria As Meninas, de Lígia Fagundes Telles, na década de 70. Mas as autoras não conhecem esse ambiente, então elas falam do ambiente do lar. Eu sei que esse livro marca muito. Eu só me lembro, assim, na década de 50, da Carolina Maria de Jesus, e na década de 60, da Francisca Maria de Souza. Ambas empregadas domésticas, mas sem a Francisca, então não tinha nenhuma abordagem política, era um livro pessoal de uma mulher muito abusada, muito prejudicada pela sociedade. Já a Carolina tinha alguma consciência política, que ela falava de política no seu diário, eram 10.000 páginas e tal, mas não tem um engajamento bem original que a gente vê em Pagu, né? Eu acredito, minha conclusão é que a Patrícia Galvão, nesse livro, tentou agredir o partido e tentou agredir Oswald de Andrade. Ela quis dizer o seguinte: as mulheres existem, elas são diferentes dos homens, elas vão para o banheiro, têm inscrições no banheiro, elas são abusadas sexualmente, né? Tem vários casos chocantes que mostram isso, filho de fazendeiro com a mãe de uma proletária, tem homens que chegam de baratinho, de carros de luxo, e se aproveitam das moças, elas ficam grávidas, aí jogam uma nota de R$100, moeda da época, e vão embora, largam a moça lá, a maioria vai para a prostituição. Então, eu acho que ela quis mostrar para o partido que havia um buraco negro ali, que o partido não tomava conhecimento da situação das mulheres. E essa queixa eu vi também no Arnaldo Xavier,
que era representante, ele já faleceu, representante do grupo Quilomboje, da década de 60, de que o Partido Comunista, as greves, os sindicatos não tomam conhecimento dos afro-brasileiros. Eles não falam quando alguém é afro-brasileiro, rejeitam, ignoram, não chamam para posições importantes, como se não existissem, apagam essa presença. Então, foi uma crítica. E também ao Alfredo Rocha, né, que representa Oswald de Andrade, porque ele passa de burguês a engajado, mas ele é chamado de trotskista, portanto, de revisionista, e a personagem precisa de abandoná-lo, porque essa era a palavra de ordem do partido, né? Você tinha primeiro política, depois a vida pessoal. Esse livro mostra ao contrário, né? Tudo o que acontece na vida pessoal terrível dessas mulheres e como elas ainda assim se engajam, né? Sem entrar muito em detalhes biográficos, mas em 1931 a Pagu estava numa manifestação em homenagem, em 1931, em homenagem a Sacco Vanzetti, e ela pegou nos braços Herculano de Souza, que era um estivador que foi morto pela polícia, e ainda assim ela foi chamada de personalista, revoltosa, independente, né? Porque ela não seguia exatamente aquela ordem do partido, que a ignorava, no fundo, né? Era uma ordem que ignorava as mulheres. Bom, é claro que o lado panfletário do livro pode ser considerado um pouco caricatural hoje, mas era uma época, estávamos entrando, depois do tenentismo, entrando quase na ditadura Vargas, né? Ela acabou sendo presa na França e tudo, e era um engajamento muito maior do que a gente vê hoje nas ruas. Então, ela usa essas palavras de ordem como um retrato do que era exigido das pessoas. E depois ela liga ao lado psicológico, como as mulheres se sentiam diante dessas palavras de ordem. Então, eu separei algumas frases que mostram a situação ambígua também. Por exemplo, empregadinhas dos magazines, telefonistas, caixeirinhas, toda a população dos mais explorados, de menos explorados, para os seus cortiços na imensa cidade proletária, o Brás. Criança lambuzada de açúcar, esfrega um doce na boca sem dentes. Então, ela enfatiza muito esses aspectos de pobreza, né? De indigência, e isso aí não é muito politizado, então por isso que ela tem de publicar como Mara Lobo. Mas tem imagens muito bonitas. A rua vai escorrendo pelas janelas do bonde, né? E as críticas ao Alfredo Rocha, né? Que ele tem uma garçonnière, e nessa garçonnière ele casa com a Eleonora, que era uma burguesa, e essa burguesa é lésbica, usa também as proletárias da fábrica, né? A Matilde, sexualmente, ela chega chorando em casa, desesperada. As pessoas boas moram no Brás. Ela chega a dizer, achei muito bonito, Brás, Brasil é o mundo, né? As pessoas ruins são burguesas. Tudo que é ruim é burguês, tudo que é bom é pobre e tal. Então, é um pouco realmente exagerado, mas foi assim que uma moça de 21 anos viu aquela sociedade. Também esses conflitos que ela tem na hora da linguagem, a gente vê, por exemplo, uma preta ajuda no serviço de casa. E realmente a gente vê que os afro-brasileiros não existiam no Brasil, né? Não é uma empregada, ou uma senhora, ou uma moça, uma preta. Um chofer preto, é assim que as pessoas falam, né? Corina lastima ser mulata. A Corina fica grávida do tal Florino e ele simplesmente joga uma nota para ela, ela perde a nota, está grávida, aborta propositalmente, termina prostituta,
Então, ela escolhe as cores mais sombrias, as cores mais sombrias para refletir essa sociedade. A conclusão é que as mulheres são objeto de prazer e ponto. A pobre da Rosa lituana, que tinha vindo, a mãe tinha vindo da Lituânia com grande esforço, tinha conseguido se fixar numa fazenda, quando termina, para que Rosa lituana não fosse abusada, elas fogem na fuga, o pai parece que é morto, ela não tem certeza, nunca mais vê. Ela e a mãe, então, vão se localizar onde? No Brás. Tudo vai converter para a cidade grande, para o Brás. No que a gente vê que o Brasil realmente é um país desequilibrado, que tem uma área imensa de campo, mas as pessoas estão todas concentradas na cidade. É um processo que vai se acentuando no século XX. Bom, só mais o que eu queria dizer, que eu acho que é uma fixação muito grande em sexo. Uma menina jovem, e tudo ali no livro é o conflito entre a participação política e a vida sexual das mulheres. Ela vê o mundo em duas cores, ela vê isso no mundo, né? E, claro, a gente tem de ver que é uma visão da época dela, né? Gosto muito dessa frase, Brás do Brasil, Brás de todo mundo. Também tem uma figura interessante, que é a figura do delator, né? O Pepe. O Pepe começa como delator da polícia, porque ele quer ficar rico e tal. Existia muito isso, né? Em todos os movimentos de esquerda, sempre tinha gente infiltrada. Só que ele termina desempregado, acaba encontrando a Corina ia ser abusada por um garçom, até os garçons já deu um pouco de comida, já queria abusar dela, ele encontra Pepe. Eu gostei muito disso assim, levam pipocas para a cama, ela vai para a cama com o Brás, com o Pepe levando pipocas. Então, tudo no livro, à medida que o livro avança, tudo no livro acaba terminando em sexo, mas é uma linguagem que ela escolheu. Eu acredito que tem uma grande dose de agressividade nisso, contra o Alfredo Rocha, no caso, Oswaldo, que já era marido dela, e o próprio Partido Comunista, né? Porque ela casa duas vezes. E, nessa época, ela já estava casada com o Oswaldo de Andrade, e eu não vejo tanta influência assim do Serafim Ponte Grande nesse texto, como Júlio Ribeiro e outros apontam. Ela casa com Oswaldo de 30 a 35 e com Geraldo Ferraz, de 41 a 62, quando ela morre de câncer em Santos. Então, é uma figura extraordinária do ponto de vista político, foi presa 5 anos na França, salva por Santiago Dantas, senão teria sido deportada para Hitler, para os campos de concentração, muito engajada, ela usou o pseudônimo de Leonie, e esse livro fica porque é um livro único, é um documento único. Eu tenho um texto do Alcmeno, eu vou ler daqui a pouco, para não ficar muito monótono a minha voz. Eu vou chamar primeiro o Luiz Felipe, para variar um pouquinho, daqui a pouco eu leio o texto do outro coordenador. O problema é o seguinte, quer dizer, esse livro ganhou fama, essa coisa toda, porque ele é republicado no momento de surgimento do feminismo, essa coisa toda. E eu vejo dois problemas. O primeiro, não é literatura, é um documento jornalístico, é uma reportagem. Os personagens, nenhum tem transparência e intimidade. Os personagens são descritos, o narrador se coloca fora do mundo e vai analisando sem qualquer envolvimento as personagens que ele fala. Mas as personagens não têm vida, as personagens não têm voz, quer dizer, fazem tudo mecanicamente. A Luísa fala com razão que tem muito sexo, mas todo sexo que tem aí é absolutamente mecânico, né? Você não analisa nunca envolvimentos emocionais de todos os lados. E eu vejo isso da seguinte maneira: esse narrador que está encarnado em Pagu, a voz dele é a voz do Partido Comunista Brasileiro na década de 30, que é um partido que se diz comunista, mas é extremamente reacionário, conservador.
Veja bem, burgueses e proletários. Todos os proletários são bons, todos os burgueses são maus. O Alfredo Rocha, né? Não importa se ele é o Oswald ou não, o Alfredo Rocha é um burguês que larga a sua fortuna e se dedica a trabalhar pela causa operária. É alguém que está do lado dos operários politicamente, mas não tem chance. Ele é sempre visto como traidor. E, do outro lado, né, a questão se coloca sempre o seguinte: a fidelidade tem que ser ao partido, não às outras coisas. Aquela proletária, né, que trai a revolução se prostituindo, ela dá luz a uma criança sem pele, a um monstro. O narrador pune essa mulher proletária, teve que se prostituir porque não tinha alternativa, e ainda é punida pelo narrador. Quer dizer, ela vai parir um monstro sem pele, vai matar a criança, vai se tornar uma presidiária. Né? O sexo é sempre por interesse de um lado ou outro. As moças proletárias que saem com os rapazes de baratinha estão fazendo sexo por interesse, porque eles têm dinheiro, uma delas fica noiva, o sujeito promete casamento e tal, mas nunca há um envolvimento emocional. Né? E sempre a palavra de ordem é a palavra do partido. Agora, qual é a palavra do partido? A palavra do partido é tudo pela revolução. Ou seja, a vida de cada um desses proletários, dessas crianças, não tem a menor importância. Educação, nada. Ou seja, o que se prega o tempo todo é um olhar comunista, e você tem que ser fiel à causa, fiel ao partido, fiel às lideranças, não é? E absolutamente não importa o resto. O partido só organiza greves, só organiza movimentos que são massacrados pela polícia da burguesia. Quer dizer, o único capítulo do livro que tem alguma emoção do narrador é o capítulo final da derrota. Fora daí, vão todos para a luta, os heróis são aqueles que lutam, que vão para frente, que morrem, sem saber exatamente por quê. Porque ela afirma que eles têm consciência proletária, mas nenhum deles tem um discurso que exprima uma visão de mundo, de entendimento das coisas. E o Partido Comunista foi sempre assim. Eu fui do Partido Comunista, eu fui secretário da Juventude do Partido Comunista no Paraná, e a questão é sempre essa. Eu quase fui expulso quando, numa reunião, eu disse: olha, nós temos nosso jornal, Novos Rumos, a gente ia colocar um anúncio pedindo um operário, um camponês para comporem a executiva, porque pega mal, um partido comunista não tem um único operário, um único camponês, que nós não tínhamos. Eram todos professores, médicos, advogados. O Partido Comunista é um partido de intelectuais de classe média que nunca conseguiu se ligar efetivamente aos proletários. Nós tínhamos um operário que era profissional do partido, não trabalhava mais, ele tinha um salário do partido para ser o operário do partido e era negro. Mas fora daí, nada mais do que isso, porque a emergência realmente de movimentos populares, da ligação de operários com a política, começa com aquilo que foi a gestação do PT, que depois pode se discutir no que deu. Não deu boa. Mas a questão clara é esse livro expressa, o narrador do livro expressa o ponto de vista do Partido Comunista. É um documento importante para a gente ver o quanto o Partido Comunista era conservador. Todas as mulheres são punidas, nenhuma se realiza sexualmente, nem homossexualmente, nem heterossexualmente. Todas querem se prostituir com a regra dos rapazes de baratinhas. As proletárias, as burguesas exploram as proletárias quando são homossexuais. Né? Então, toda a visão do narrador é uma visão moralista, conservadora e punitiva. Esse narrador pune as personagens todas. Ninguém se salva. Ou seja, a Rosinha Lituana, por exemplo, é a militante do ideal. Ela não faz outra coisa a não ser documento, manifesto, imprimir, distribuir. Ou seja, a Rosinha é uma profissional partidária. Você vê que as outras trabalham. A Rosinha Lituana nunca está nem na fábrica, em lugar nenhum. A Rosinha Lituana está sempre distribuindo panfleto.
Quer dizer, é o ideal do militante. É a única personagem que o narrador vê com alguma simpatia. Mas, mesmo assim, não tem profundidade nenhuma. As personagens são muito planas, são muito chatas. Não há nenhum aprofundamento como seres humanos. Não são seres humanos, são bonecos que estão ali para representar posições que são consideradas corretas ou incorretas, dependendo da situação. Então, eu acho que a importância dada ao livro foi muito maior pela emergência do movimento feminista, de ter uma mulher na década de 30, não desvaloriza o Pavô, foi uma militante, fez de tudo, quase, enfim, nada disso, mas quer dizer, ela está expressando uma forma de luta que mostrou que, quer dizer, esse tipo de partido comunista foi o que conduziu Getúlio Vargas ao poder e a 15 anos de ditadura, né? Então, a gente tem que ver essa coisa claramente. Quer dizer, o Prestes, a vida inteira, pensou exatamente dessa forma. Eu cheguei a conhecer, conversar, conviver um pouco com essa figura, mas era um milicão absolutamente conservador. E o Partido Comunista era conservador. Eu, por exemplo, na época do partido, não podia namorar a companheira do partido, porque tem que respeitar, né, sexualmente as companheiras. Então, ou seja, seu sexo era visto como na Igreja Católica, como um pecado absolutamente mortal. Então, o livro documenta essa visão. O narrador não é feminino. A voz que fala pelo narrador da Pavô é uma voz masculina que discrimina as mulheres, mostra todas as situações degradantes, né, todas as situações. Em nenhum momento você vê uma voz de simpatia. A única que tem um pouco de simpatia, eu volto a repetir, é a Rosinha Lituana. As outras ou são lésbicas, ou são prostitutas, são vendidas. Não há nenhum caso de amor que seja colocado como uma relação humana. Ninguém é humano. Todo mundo quer sempre alguma coisa. A menina está com fome, vai para o bar, o garçom dá alguma coisa, mas vai ter que ir para a cama. Ou seja, tudo é um regime de trocas absolutamente materiais. Então, eu vejo isso. Quer dizer, o livro tem importância como um documento. Agora, pessoalmente, como literatura, para mim, não se sustenta. É isso. Tudo bem, muito obrigada. Agora a Heloísa. Jânia, bem-vinda. Não, você Jânia não vai ler o Souza. Alquimino, não? Vai ler o Alquimino agora, Eu vou não? ouvir mais uma voz feminina. Quer ouvir a minha voz? Sim. Então, eu concordo plenamente que não se trata de um romance, é um panfleto, né? Totalmente panfletário, que é colocar determinadas ideias, determinados tipos. Há uma tentativa de se aproximar a uma nova maneira de fazer o romance, talvez dentro do espírito do modernismo, mas eu acredito que realmente colocou aqueles personagens que compunham aquela época, né? E eu tenho uma visão da Semana de 22 do movimento que não é Brasil, é São Paulo. Não adianta dizer que é o Brasil, é São Paulo, e é São Paulo sob o impacto da imigração, São Paulo sob o impacto da industrialização, né? E essas coisas são fortes para mim, porque a minha família é família do interior de São Paulo, família paulista quatrocentona, que veio parar em São Paulo com uma mão na frente e outra atrás. E é interessante que, num determinado período, inclusive, foram parar no Brás, na década de 50. E, então, conheci o Brás na década de 50. Não conheço mais, porque diz que o Brás hoje se fala espanhol, né? Porque foi tomado pelos bolivianos. Eu nunca mais voltei no Brás. Mas é curioso, a Luísa falou, o Luiz Felipe falou também, na burguesia e no proletariado, e eles não falam... Tem uma, eu, infelizmente não anotei a página, mas tem um momento em que ela fala na pequena burguesia, né, no pequeno burguês. E a minha família foi cair no pequeno burguês. E é interessante que o Luiz Felipe falou dos constituintes do Partido Comunista, né, os professores e médicos e não sei o quê, que são pessoas que
Na verdade, são o quê essas pessoas? São burguesia? Não são burguesia? São pequena burguesia? Mas são pessoas que se veem trabalhando para o partido em prol do proletariado, mas não se percebem como assalariados. Até hoje eu vejo meus colegas, professores, eles não se percebem como assalariados, né? Na verdade, é o que nós seríamos, né? Então, é interessante essa falta que faz no livro, né? Quem são essas pessoas, o que acontece com elas? E eu achei que os tipos, né, não há grande investimento no psiquismo dos tipos, mas eles são tipos icônicos do período, né, desse início de industrialização. E eu achei que, se a gente diz que ela não dá voz à mulher, que ela tem um olhar masculino, mas sim, essas mulheres aparecem e são protagonistas. E o Luiz Felipe falou várias vezes do movimento ser conservador, e o Brasil é conservador até hoje, né? Então, a gente vê, né, no processo político que a gente está passando agora, e o mundo, né? O mundo se voltando sempre para o conservadorismo. E a Luísa falou, né, de como o sexo é proeminente no livro, o Luiz Felipe voltou ao mesmo assunto, e eu achei muito interessante isso, porque, veja bem, o sexo aparece ali como mais um instrumento de escravização da mulher. A mulher é escravizada também pelo sexo. Não, na nossa última discussão, se falou também o protagonista, a mulher, não tinha uma vida amorosa. Não tinha vida amorosa, como nesse período, não tem vida amorosa. Ela vai dar para o sujeito por um saco de pipoca, sim, é essa que é a vida, sabe? E eu fico me lembrando de diversos romances franceses que eu li, nem sei quais, mas é sempre essa coisa, a mulher, né, tendo sexo, ainda o sexo desprotegido, tendo que tentar fazer uma medida de proteção contra a natalidade, usando um bidê, mas é a mulher escravizada pelo sexo, com medo da gravidez, sim, e sendo abandonada pela gravidez, né? E não há nada que salve o burguesão do Oswald de Andrade, Alfredo Rocha, não há nada que salve, porque se você olhar a vida do Oswald, a vida de um porco chauvinista que usou e tripudiou das mulheres. E eu acho que essas coisas aparecem no livro, por mais que não seja uma voz das mulheres, um psiquismo interior, mostra a situação da mulher. Quando ela não é escravizada pelo trabalho, ela é escravizada pelo sexo. E uma frase interessante que um amigo meu disse uma vez é que a mulher dá o sexo para receber o amor, né? E o homem dá o amor para receber o sexo. Aí, no caso, o cara teve aquele ricaço que fingiu que deu amor, né? E o outro deu um saco de pipoca, mas a mulher escravizada desses dois lados. Eu acho que é isso que ela está mostrando. Então, Luísa, muito obrigada. Alquimiano não pôde vir, Alquimiano Bastos, e ele escreveu o seguinte: Parque Industrial de Patrícia Galvão, publicado em 1933, é considerado romance proletário e, como tal, uma obra engajada. Denuncia, sem meios termos, a exploração da classe trabalhadora pelo capitalismo industrial na cidade de São Paulo. O engajamento ideológico já se mostra no título, cuja ambiência semântica alude ao mundo do trabalho em oposição ao do capital. O campo semântico se amplia com a titulação dos capítulos, com o reforço do jargão marxista. Teares, trabalhadoras de agulha, num setor da luta de classes, instrução pública, ópio de cor, onde se gasta a mais-valia, mulheres da vida, casas de parir, um burguês oscila, habitação coletiva, paredes isoladas, Brás do mundo, em que se fala de Rosa Luxemburgo, proletarização, o comício no Largo da Concórdia e reserva industrial. Tendo sido publicada em 1933, década marcada na ficção brasileira pelo surgimento do romance regionalista nordestino, de evidente cunho social, e pelo romance de cunho introspectivo, psicológico, Parque Industrial se singulariza pela radicalidade de posicionamento ideológico,
com explícita defesa dos princípios do marxismo-leninismo, de que é prova a aberta defesa do ingresso dos trabalhadores do Partido Comunista, apresentado como única instância capaz de aglutinar as forças do proletariado e enfrentar, com possibilidades reais de vitória, o capitalismo opressor. É a luta de morte entre duas classes irreconciliáveis. A burguesia se estraçalha, se divide, se esfarela, marcha para o abismo e para a morte. O proletariado ascende, se afirma, se culturaliza. Aspas é do capítulo Proletarização. Contudo, o que é verdadeiramente singular no romance de Patrícia Galvão é o relevo atribuído às figuras das mulheres, mostrando-as como militantes ativas da causa proletária, vítimas maiores da exploração econômica, pelas condições de trabalho sexual, para quem a prostituição é a alternativa nascida do próprio sistema capitalista. Mulher da Vida, capítulo que focaliza um prostíbulo com visão deprimente de tudo que envolve a atividade do sexo pago, com seu cortejo de extrema pobreza. Em decorrência, o foco narrativo privilegia as figuras femininas, quaisquer que sejam suas inclinações. Otávia, que abdica do amor com o burguês convertido Alfredo em favor da coerência política. Corina, cuja beleza decresce e arrasta para a prostituição. Matilde, Rosinha lituana, militante ideológica capaz de proferir discursos de convencimento com o brilho do intelectual de ponta. As figuras masculinas, mesmo as do campo proletário, ocupam o plano secundário, valendo destacar Alfredo, que exemplifica, talvez, a impossibilidade de um burguês alcançar, abraçar efetivamente a causa proletária, pois mais cedo ou mais tarde incidirá em desvios. A construção narrativa, a despeito desse condicionamento ideológico aos ditames do realismo socialista, segue a linha adotada no primeiro modernismo, claramente influenciada pela ficção cubista, de que é exemplo Memórias Sentimentais de João Miramar, que é de 24, de Oswald de Andrade. Captação fragmentada e simultaneísta da realidade, descontinuidade aparente das ações e dos assuntos, frases curtas, estilo telegráfico, presente contínuo, sem distanciamento temporal da parte do narrador, a sugerir a apreensão cinematográfica dos fatos num tempo igual ao da leitura. Muito bem. Assim falou Alquimeno, apesar de ausente. Voltamos daqui a poucos minutos. Obrigada.